nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Olá, irmãos, muito bom dia. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus seja abundante na sua vida, na minha vida, na sua família, na nossa família. Que bom que Deus está nos dando mais uma oportunidade para juntos poder, cada um de nós, estudarmos a sua palavra. Que esse domingo seja um domingo muito abençoado pelo Senhor para cada um de nós. Louvamos a Ele e agradecemos por cada uma das suas bênçãos, porque Ele é realmente maravilhoso. Maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por uma nova semana que concedes aos teus filhos reunirem-se para celebrarem o teu nome e especialmente nesta manhã para estudarmos a tua palavra. Abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, abre os nossos entendimentos para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nesta manhã que estás nos dando, dá, ó Deus, a cada um dos teus filhos a condição de aprender um pouco mais da tua palavra e da tua vontade. Nós te oramos, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, a leitura bíblica desta manhã, que fundamenta a lição da escola bíblica neste domingo, está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 9 e 10 e o 14. Irmão, pode abrir a sua Bíblia aí mesmo em casa, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 9 e 10 e o versículo 14. Diz assim a palavra: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos solidifique na palavra dele, e que sejamos cada vez mais obedientes aos seus ensinamentos como verdadeiros filhos. Que ele nos abençoe mais uma vez. Amém.
irmãos, nós estamos chegando ao final praticamente do mês de setembro. Hoje é o último domingo de setembro, domingo 26. Essa é a nossa última escola dominical do mês. E, consequentemente, a ênfase desse mês, que é missões nacionais, nós estaremos concluindo toda essa ênfase no próximo mês. Esperamos em Deus, com certeza, que Ele nos dê uma outra oportunidade no próximo mês, com maior liberalidade, com uma maior afluência dos irmãos nos cultos presenciais, a fim de que nós possamos elaborar um programa específico para missões e missões nacionais. Então, que Deus continue sendo misericordioso para conosco. Mas vamos dizer o nosso tema, o tema do mês de setembro, que atualmente recitamos aqui, tanto na escola bíblica dominical quanto no culto da noite. Então, o nosso tema é Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E a nossa divisa está lá na 1 de João, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora vamos cantar o nosso hino, o hino oficial do mês, que tem o mesmo título do tema de setembro, Porque Ele me amou. Cantemos todos esse hino mais uma vez no mês de setembro. Encontro paz e ao perder vida
Deus que abençoe todos os missionários, dê saúde a ele, paz, sossego, alegria, aumente a fé de cada um, que ajuda muita gente aí por aí, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece Deus. Proteja todos. Ajude, meu Pai. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aprendendo a vontade de Deus através da sua palavra. Nós estamos na última lição do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. Eu digo livro sempre, não é? Mas é a carta de Paulo aos Gálatas. Esta é a última lição. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por ter feito esta lição com vocês, por ter estudado estas lições com vocês, esta carta, que para mim é muito importante. Eu gosto desta carta, eu gosto. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, porque no capítulo 5 e 6, a nossa lição está baseada nos capítulos 5 e 6 de Gálatas. Então nós vamos ler o capítulo 5, de 1 a 6, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, nós falamos sobre a circuncisão, desde o primeiro capítulo que a gente vem falando sobre a circuncisão. Os irmãos lá da Galácia, eles começaram muito bem, mas algumas pessoas que vieram do judaísmo quiseram mudar as coisas lá, dizendo que eles precisavam se converter ao judaísmo, eles precisavam ser judeus para terem a salvação. E para serem judeus, eles precisavam se circuncidar. A gente viu isso em todas as lições até agora, em todos os capítulos fala sobre isso. Então isso foi o que mais chamou a atenção durante a carta toda, a circuncisão. As pessoas precisavam ser circuncidadas se quisessem ser salvas. Então, quando falaram para Paulo de que maneira estava a igreja, ele ficou meio desnorteado, porque não foi isso que ele ensinou, não foi isso que ele pregou, e não foi isso que ele deixou os irmãos fazendo. A igreja ficou muito bem organizada. Paulo saiu, a igreja ficou organizada. Os irmãos que ficaram respondendo pela igreja, os líderes, eles estavam bem, eles sabiam todas as coisas direitinho. Paulo deixou tudo bem estabelecido. Mas aí entraram algumas pessoas que quiseram fazer a diferença, e com certeza fizeram, porque como a igreja ficou dividida, as pessoas ficaram sem saber o que fazer, e por isso Paulo escreveu essa carta para eles, dizendo direitinho a maneira como ele tinha deixado, e que os irmãos precisavam voltar a ser o que era antes. E aí ele explica direitinho todas essas coisas. Mais adiante, no capítulo 5, verso 7, diz assim:
vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está comparando com um corredor, os irmãos de lá, com um corredor. E um corredor, ele não precisa simplesmente correr muito bem. Ele pode correr milhas e milhas e ser o mais rápido, o mais hábil, mas se ele burlar alguma regra, ele está fora da corrida. Então, os Gálatas, eles estavam correndo bem, eles estavam indo muito bem, mas aí eles começaram a fazer coisas diferentes, coisas que não eram concernentes ao cristianismo, não estavam de acordo com a lei, com o que Paulo, a lei, não a lei de Moisés, a lei, o que Paulo ensinou, a lei da graça, a graça de Jesus pela qual nós somos salvos. Então eles estavam fazendo coisas diferentes. E lá em Gálatas 5, 13 e 14, é interessante, nós vamos ler, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu achei interessante, meus irmãos, porque eu sempre, quando eu estava com os adolescentes ou com os novos convertidos, eu sempre falava sobre, eu sempre estava, Gálatas 5 estava lá, Gálatas 6 estava lá na minha programação. Seja qual fosse a lição que a gente estivesse falando, lá estava eu citando Gálatas, para que não houvesse muita dúvida sobre uma coisa que eu quero dizer aqui, apesar do escritor da lição não ter falado sobre isso, mas eu gostaria de falar. Ele diz assim, a liberdade é limitada pelo amor, certo? Mas ele fala a lei se cumpre pelo amor, e ele fala que a gente não deve dar liberdade à carne. Não deve dar liberdade à carne. E eu queria falar com vocês sobre as obras da carne. O escritor não falou sobre as obras da carne. Eu acho que não tinha a lição, falava sobre uma coisa, ele não queria se desviar, mas está lá na carta dos Gálatas, e eu queria ler com os irmãos, certo? Depois a gente volta para o que era a lição, mas eu quero fugir um pouquinho, porque diz assim, Gálatas 5, 19, as obras da carne. A gente não pode estudar a carta aos Gálatas sem falar das obras da carne, porque as obras da carne é o que tem atrapalhado a nossa vida na igreja. As obras da carne, por pequena que seja, coisas que os irmãos nem percebem, está acontecendo na igreja, isso é normal, não é? Eu vou citar alguma coisa para os irmãos. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, eu queria chamar a atenção dessas coisinhas miúdas como inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, irmãozinhos que faz com que as igrejas se dividam. Essas coisas, segundo Paulo escreve, diz assim, e coisas semelhantes a estas
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando a gente começa a fazer intriga na igreja, quando a gente começa a deixar que a inveja tome conta do que a gente faz, do que o irmãozinho faz, que a inveja entre no nosso coração e faça estragos. A inveja faz estragos. A ira traz estragos. As facções trazem estragos. Muitas igrejas são divididas por causa disso. Então Paulo diz assim: coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Quem pratica tais coisas está fora do reino de Deus, não são herdeiros de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? São coisinhas miúdas que deixam, a gente vai se acostumando. E aí se torna banal. A gente nem percebe muitas vezes. São coisas que passam despercebidas. E que não é para passar despercebidas. Coisinhas miúdas desse jeito devem ser tiradas do nosso meio, da nossa vida. E se a gente conhecer um irmãozinho, ver uma situação dessas, a gente tem que chamar a atenção dele com brandura. E a gente vai falar disso ainda daqui a pouco. 5:22 diz assim, 5:22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? Então, são essas pessoas que crucificaram a carne. Os que de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Eles crucificaram a carne, por isso que ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele se revestiu do poder através do Espírito Santo. Então ele começa a viver como Jesus viveu. É assim que deve ser, mas a gente tem que se livrar para que o Espírito Santo de Deus tome realmente o poder na vida da gente. A gente tem que se livrar dessas pequenas coisas, essas obras da carne: ira, inveja, raiva, dissensões, facções. Meus irmãos, não esqueçam disso. O amor, como a gente falou antes, o amor é o que deve valer, deve ser a nossa lei, o amor. Não é só porque a gente lê que o maior de todos os mandamentos é o amor. A gente tem que vivenciar o amor com os nossos irmãos, o amor com os nossos vizinhos. Que Deus veja, que os irmãos e as pessoas do mundo vejam Cristo através de nós. É assim que deve ser. É assim que Paulo ensinou aos Gálatas e está ensinando para nós nessa carta tão atual. Então vamos ver lá em Gálatas 6:1, vamos ler? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga-se alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Muitas vezes, lá, os Gálatas, eles chamavam a atenção dos irmãos não com brandura. Eles, os que estavam de um lado, puxavam as orelhas dos outros, porque queriam que fizessem igualzinho a ele. Não, Paulo
Paulo ensinou assim, você tem que ser assim. Mas aí o outro dizia, não, mas esses líderes que vieram lá, eles sabem muito e a gente vai fazer. Então, um chamava a atenção do outro, mas com certeza não era com brandura, senão Paulo não tinha escrito aqui que devia falar com brandura. E eu achei interessante que o escritor da lição, ele escreveu algo assim: corrigir para motivar e não para desanimar. Corrigir para trazer alegria e incentivo à pessoa para que ela não venha a desanimar na fé. Vocês já viram algumas pessoas que desanimaram, deixaram de ir para a igreja porque um irmãozinho ou uma irmãzinha disse algo que ofendeu? Eu conheço, viu? Até que mudou de igreja, porque ele foi surpreendido, na realidade, ele foi surpreendido com palavras que não esperava. Então, o irmãozinho ficou magoado e saiu da igreja. Aconteceu comigo já algumas vezes. E eu fiquei magoadinha, coitadinha. Mas eu não deixo a minha igreja por nada, porque eu não sou crente de irmão. Eu sou crente em Cristo Jesus. O irmão me magoa, eu fico com aquela mágoa, mas eu fico orando. E aí a mágoa passa e eu esqueço o que o irmão falou e o irmão volta a ser o que era antes para mim. Eu acredito que a maioria dos salvos em Jesus fazem do mesmo jeito. Eu não sou a única a fazer isso, não. Mas precisa ser assim, meus irmãos. A gente precisa realmente chamar atenção quando vê uma pessoa fazendo as coisas erradas. Mas com brandura. Conversando. Não é nem chamando atenção, é conversando. Vamos conversar. E é o que muita gente não sabe fazer, conversar. Eles sabem criticar, dizer as coisas que não devem na cara ou falar por trás a outras pessoas. E quem dá ouvido também está cometendo o mesmo pecado. Tá certo? Então nós vamos ver agora Gálatas 6, 8 e 9. Gálatas 6, 8 e 9 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. O 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu queria, meus irmãos, é uma coisa meio particular, mas eu queria falar com vocês sobre isso. Nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A nossa família do Lar Batista para Anciãos está precisando da nossa ajuda. E eu fiquei com muita vergonha porque vi na televisão, num programa local, o lar do ancião pedindo ajuda porque ele não está conseguindo sobreviver. E os diáconos batistas são responsáveis pela ajuda a esse lar. Eu queria chamar a atenção, se por acaso tiver algum diácono me ouvindo, ou um irmão que não seja diácono, não vamos deixar essa vergonha se repetir. Eu sei que o país todo está passando dificuldades, eu sei. E o lar, o diácono que toma conta, ele disse que por conta das visitas que estão proibidas, então deixaram de levar mantimentos, deixaram de levar ofertas, mas a gente pode dar por cima do portão, pode entregar e voltar. E de tarde, se a gente quiser passar por lá e entregar na hora do culto, dar um tchauzinho de longe, pode fazer isso. A gente não pode ir se aproximar, mas a gente pode continuar ajudando.
E as pessoas, os outros lares de anciãos que pedem ajuda e recebem ajuda, não são de igrejas, não são mantidos por igrejas. Isso está parecendo uma falta de atenção de nossa parte. Desculpem o desabafo, mas se puderem ajudar, ajudem, porque é bíblico. Vamos ajudar os nossos irmãos, principalmente aos domésticos da fé. Aqui na Bíblia diz aos da família da fé. Então vamos nos mexer, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos acabar com essa coisa de aparecer na televisão pedindo aos outros, quando é responsabilidade nossa. Mas a gente estava falando de semeadura, não é? 6, 8 e 9 fala sobre semeadura, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E a colheita, nós sabemos que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Até para uma plantinha pequena da gente, uma rosa, uma flor qualquer, a gente precisa ter cuidado. E essa semeadura aqui, eles falam em grandes plantios, para depois ter a colheita. Então, se para as coisas simples a gente precisa ter muito trabalho, muita dedicação, imaginem para uma grande colheita. E aí, Paulo está falando sobre isso, não é? Que o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o que semeia para o Espírito, semeia para a vida eterna. E nós precisamos, para ter uma boa colheita, preparar o solo, né? Escolher as sementes, porque as sementes têm que ser de boa qualidade, regar, cuidar, tirar ervas daninhas que muitas vezes ficam por perto atrapalhando. Às vezes aparecem os insetos que atrapalham também, que a gente tem que cuidar dos insetos. Então, para que a gente tenha uma boa colheita, a gente precisa ter esse cuidado todo de semear e cuidar. A semeadura realmente é uma arte. E eu espero que cada um de nós tenha esse dom de semear, porque nós vamos fazer muito feliz o dono da colheita. No capítulo 6, verso 14, diz assim, 6,14: mas longe esteja de mim, Paulo está falando isso, meus irmãos, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e seja sobre o Israel de Deus. Liberdade para promover a nossa glória é o que nós vimos uns tempos para cá, não é? Cada um está querendo promover principalmente a sua glória. Ah, eu sei fazer, eu preciso aparecer, não é? E há brigas às vezes, muitas vezes por isso, porque um quer ser mais importante do que o outro. Um fica procurando a glória para si. Cada um puxa a brasa para sua sardinha, não é? No sentido de glória, cada um que puxe a brasa para a sua glória, para a sua glória. Então, a gente vê muitas vezes ministérios se desfazendo por conta disso, porque estão procurando a glória para si, não a glória para Deus. Interessante quando o pastor fala, e ele já falou, mas ele fala quase sempre, você vai para o culto, não é para assistir o culto é para Deus. A plateia é Deus. A plateia é Deus. E muitas vezes a gente não pensa assim, não é? A gente pensa somente que
Os artistas somos nós e a plateia está ali na frente. Os irmãozinhos que estão sentados no banco é a plateia que vai gostar ou desgostar. Quando, na verdade, como disse o pastor José Dias, a glória é para Deus, o culto é para Deus. Nós somos prestadores de serviços. Nós estamos aqui para plantar, para que Deus tenha uma boa colheita, não é? E Paulo vivia assim, Paulo dizia, Paulo fazia. Ele foi a experiência viva disso tudo. Nós podemos estudar sempre e tudo que nós aprendemos sobre Paulo é que ele queria ser igual a Cristo. E a vida que ele vivia na carne, não queria mais viver aquela vida na carne. Ele queria ser igual a Cristo. E ele tinha a ousadia, que eu acho que muitos de nós não temos, de dizer: sejam meus seguidores como eu sou de Cristo, né? Quem tem peito para dizer isso, né? Às vezes meu Deus, será que eu posso dizer isso? Não, eu não posso dizer isso. Sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Façam da sua vida igual à minha, porque a minha vida é igual à vida de Cristo. A vida que Cristo levou, eu estou levando. Não, eu estaria sendo mentirosa. E eu acho que muitos de nós, ou todos nós, não é? Então, não é, a liberdade não é para promover a nossa glória. A liberdade que temos em Cristo é para promover a glória de Deus Pai. E uma coisa que o escritor da lição, ele escreveu, e eu quero dizer para vocês, na conclusão, exatamente como eu fiz na outra lição, ele escreveu assim: liberdade é um precioso e inegociável, é um bem precioso e inegociável. Liberdade, que Paulo quis dizer sobre a imposição oposta pela lei. Como viver esta liberdade cristã? Primeiro item: aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Jesus Cristo. Aprender a dizer não. Dizer não, às vezes, é tão difícil, não é? É muito difícil dizer não. Às vezes a gente diz um sim amargurado, mas sim para não magoar, para não ver cara feia, para não perder a amizade, né? E a gente precisa dizer não. O item 2: aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Fé e honradez. A gente precisa ter fé para cumprir os mandamentos, para fazer a vontade de Deus, né? E a gente precisa ter honradez para fazer isso. Não tem que fazer as coisas de uma forma sem muita convicção, sem muita certeza, sem muita seriedade. A gente precisa fazer com honradez, com certeza, com firmeza, bem feito. Não negocie jamais sua liberdade em Cristo por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. O item 4: permita e deixe o Espírito reproduzir em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. A frutificação do bom fruto. A fruteira, ela não precisa só ser fruteira, ela tem que frutificar e ela tem que dar bons frutos. Se você é uma fruteira que o seu fruto não é muito aceitável, tá ruim. Você pode até dar uns frutos, uns frutos podres. A gente vê muitas vezes goiabeiras que dão aquelas goiabas bonitas bichadas. E quando a gente percebe que a goiaba é bichada, ninguém quer a goiaba bichada. Então é uma fruteira que dá frutos bichados. E nós, como servos de Deus, nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos ser fruteira,
fruteiros. Não tem masculino não, é fruteiras mesmo, viu? Nós precisamos ser fruteiras e darmos frutos bons para a glória de Deus, porque o dono da colheita, nós somos os donos da semeadura. O dono da colheita vem e ele quer de nós frutos maduros e perfeitos, como é perfeito o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê uma semana de paz, uma semana com muita saúde. Não esqueçam de usar máscara e vamos estar no culto à noite. Se você está dentro dos padrões estabelecidos pelo governo, vamos estar no culto à noite, vamos cultuar juntos a Deus. Eu tenho ido, viu? Eu sou uma velhinha teimosa. E se eu vou para o Carrefour e vou para o shopping, vou para a igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos, de compartilharmos a Sua palavra. Oxalá que, assim como estudamos sobre a liberdade cristã, nós estejamos dentro dessa liberdade, fazendo o que agrada ao Senhor, e que a prática da nossa vida seja mais compreensível do que a nossa própria proclamação. Então, que a nossa prática seja bem mais acentuada do que a nossa teoria sobre essa questão da liberdade cristã, vivendo dentro dos preceitos da vontade do Senhor nosso Deus. Quero agradecer mais uma vez a liberalidade dos irmãos. Os irmãos têm contribuído com os seus dízimos, as suas ofertas para o sustento, manutenção da obra do Senhor. É por essa razão que nós estamos aqui cultuando a Deus, e agora com mais veemência, porque no culto à noite nós também estamos contando com a presença dos irmãos e queremos convidar os irmãos para estarem logo mais à noite, às 18 horas, no culto, no santuário, para juntos celebrar o nome do Senhor nosso Deus, que é muito digno de louvor, de adoração. Portanto, meus irmãos, esperamos vê-los logo mais no culto da noite. Não fique em casa. Venha mascarado, mas venha protegido. Aqui você vai encontrar álcool 70, aqui você vai encontrar higienização, aqui você vai ter uma porta para entrar, uma outra porta para sair, lugares reservados para que os irmãos possam ficar dentro do protocolo de distanciamento social. Então, você é muito bem-vindo no culto logo mais à noite. Que Deus abençoe a sua casa, que os irmãos tenham um bom almoço, que Deus abençoe e providencie todas as coisas necessárias para a vida das nossas famílias. Que o Senhor abençoe a nossa mesa.
Vamos orar? Senhor Deus, nosso bendito e eterno Pai, mais uma vez o nosso coração se enche de alegria pela liberdade que temos de falar contigo, por esse privilégio que concede-nos como seres humanos falhos, pecadores, mas resgatados da condenação eterna pelo teu amor. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio extraordinário de mais uma vez durante esse mês estarmos juntos reunidos em escola bíblica dominical. Abençoa-nos, guarda-nos e nos inspira cada vez mais para sermos servos e servas melhores a cada dia. No nome de Jesus, nós te oramos e desde já, Senhor, te agradecemos. Amém. Pelo sol